Reeleição. Questão que o Brasil precisa rediscutir. Artigo escrito por Samuel Hanan. A possibilidade de reeleição para cargos do Poder Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos, faz bem ou mal para o país? Volta e meia essa pergunta vem à baila por aqueles que gostam de discutir política sem paixões partidárias, visando apenas ao bem do Brasil. Passados quase 30 anos de sua instituição, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o assunto merece mesmo reflexão. A reeleição em si não constitui entrave para a boa governança, tanto que é permitida em vários países ocidentais, inclusive nos Estados Unidos, a maior potência mundial. O problema brasileiro quanto a esse instituto, diferentemente de muitas outras nações onde é adotado, são ingredientes próprios que tornaram a reeleição uma doença a ser urgentemente extirpada. Um deles é o grande número de partidos políticos, 29. Some-se a isso a deturpação do conceito de governo de coalizão, aqui transfigurado em governo de coalizão ou de cooptação, mediante a prática do toma lá da cá, expediente espúrio de conquista de apoio. E ainda temos a questão da corrupção endêmica, facilitada e até estimulada pela impunidade. São essas singularidades as responsáveis por minar a reeleição, prejudicando fortemente a governança, provocando desperdícios bilionários de recursos financeiros e possibilitando a nomeação de pessoas não qualificadas e sem experiência para cargos públicos da maior importância. Analisemos os números. Nos últimos 15 anos, o Brasil teve redução de 1,36% no Produto Interno Bruto, PIB. Em 2010, o PIB foi de 2,21 trilhões de dólares e em 2024 fechou em 2,18 trilhões de dólares. Para efeito comparativo, nesse mesmo período, o mundo experimentou crescimento econômico da ordem de 65,10%, comprovando que o Brasil ficou para trás. O PIB mundial foi de 109,97 trilhões de dólares, ante 66,61 trilhões de dólares em 2010. Há que se considerar ainda que nesses 15 anos o Brasil registrou aumento de 44% na carga tributária e que a arrecadação vem batendo recordes anuais. Apesar disso, o país devolve ao contribuinte péssimos serviços públicos e apresenta indicadores sociais vergonhosos, inaceitáveis para um país que ostenta a 10ª posição de maior economia mundial. O Brasil precisa urgentemente tratar das origens de seus problemas, sem o que não haverá soluções definitivas. Os maiores problemas nacionais não são econômicos nem financeiros, ao contrário do que se costuma apregoar. Os entraves mais significativos são éticos e políticos. Isso é o que precisa ser discutido e resolvido. O Brasil já não suporta tantas mentiras, narrativas diversionistas, polarização, privilégios para os donos do poder, verdadeiros donatários do século XXI, corrupção e impunidade. Em se tratando de um país tão grande e de tamanha expressão econômica, é impossível ser governado eficientemente sem um plano bem definido de metas econômicas, sociais, educacionais e ambientais. Entretanto, é o que acontece. O resultado é visível. Indicadores sociais tão vergonhosos não podem mais ser ignorados pela classe política, independentemente da ideologia ou de filiação partidária. Estamos ainda muito longe de sermos uma nação socialmente justa, considerando-se que 35,6% da população vive com renda bruta mensal inferior a um salário mínimo, R$ 1.518 por mês. Outros 31,6% dos brasileiros têm renda bruta mensal de até 2 salários mínimos. Com pouco mais do que isso, 2,31 salários mínimos, R$ 3.500, vivem 22,8% da população, ou seja, 90% da população brasileira tem renda mensal inferior a R$ 3.500 por mês, 2,31 salários mínimos, o correspondente a $630 por mês. O salário mínimo brasileiro é o terceiro mais baixo da América do Sul, superando apenas Venezuela e Suriname. Os péssimos resultados brasileiros no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no coeficiente Gini,
que mede a desigualdade na distribuição de renda, no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, no Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, IRBIS, no Índice de Percepção da Corrupção e, mais triste, no Índice de Violência Urbana, atestam a reprovação de todos os governos nacionais dos últimos 25 anos, período no qual já vigorava a reeleição. Nessas últimas 2 décadas e meia, a grande maioria da população brasileira empobreceu. Ao retirar a renda dos cidadãos, por meio da inflação elevada, da alteração da fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo, no apagar das luzes em 27 de dezembro de 2024, subtraindo de quem pouco tem R$ 12,80 por mês, neste ano de 2025, e R$ 28,36 por mês, em 2026, e pela falta de correção anual da tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, os governantes também suprimiram, ou ao menos limitaram, sua liberdade política e de expressão. Pois, como escreveu o filósofo, economista e escritor norte-americano John Galbraith, nada mais eficaz para limitar a liberdade, incluindo a liberdade de expressão, como a total falta de dinheiro. Ele também alertava: liberdade política sem liberdade econômica é ilusão. Transformaram grande parte da população em dependentes das muletas do governo de plantão, Bolsa Família, Vale Gás, Farmácia Popular, BPC, FIES e outros programas sociais, com benefícios sem data para acabar, hoje necessários, mas reflexos dos resultados dos maus governos e das políticas equivocadas dos governantes, muitos dos quais se auto-intitulam como salvadores da pátria. É o retrato do Brasil atual. Essa situação apenas confirma o que escreveu o escritor, economista, investidor e político norte-americano Harry Browne. O governo é bom em uma coisa: ele sabe como quebrar as suas pernas apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer: veja, se não fosse pelo governo, você não seria capaz de andar. No caso do Brasil, essas muletas consomem algo como 3,5% a 4% do PIB. Custam caro para o bolso do brasileiro, porém são ótimos cabos eleitorais. Ninguém conseguirá se eleger se cogitar mudanças nesses programas. A nação possui recursos para custear os necessários programas sociais, zerar o enorme déficit público primário e investir prioritariamente em infraestrutura para aumento de valor adicionado na produção dos setores econômicos de retorno de baixo risco. Os setores de agrobusiness, mineral, óleo e gás, somados respondem por mais de 45% do PIB nacional, 70% a 73% das exportações e por mais de 200% do saldo da balança comercial brasileira. Logo, a infraestrutura deve beneficiar prioritariamente tais setores, de modo a possibilitar a agregação de valores à produção e exportação em curto e médio prazos, gerando novas riquezas, mais empregos e melhores salários. É possível fomentar um círculo virtuoso na economia. Recursos para isso existem. Um bom caminho está no artigo 4º da Emenda Constitucional número 109, promulgada em 15 de março de 2021, que estabeleceu regras para a gestão fiscal e a contenção de despesas públicas, até hoje ignorada e não cumprida. Foi aprovada em razão da pandemia da Covid-19, porém continua válida e é uma fonte viável para gerar economia mínima correspondente a 3,5% do PIB, algo em torno de 410 bilhões de reais por ano. Mas não basta. O governo também precisa enfrentar o gigantismo do Estado. Por conta dessa anomalia administrativa, o país soma gastos primários da ordem de 19,5% do PIB, despesa que só aumenta. Em 2002, último ano do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, correspondeu a 14,7% do PIB. Uma redução mínima dessa despesa, da ordem de apenas 10%, seria suficiente para economizar 1,95% do PIB, ou seja, 240 bilhões de reais por ano. Outra fonte importante de receita seria a redução da corrupção, mal antigo que, segundo estudo de instituições respeitadas,
consomem de 2,5% a 3% do PIB. Uma redução para o patamar de 1% a 1,5% do PIB representaria 126 bilhões de reais a mais por ano nos cofres públicos. E ainda haveria o efeito pedagógico, porque o país foi contaminado com a falsa sensação de que o crime compensa. Nesse aspecto, seria fundamental a mudança legislativa para tornar imprescritíveis os crimes praticados contra a administração pública. Em resumo, apenas com essas 3 medidas, o Brasil economizaria 776 bilhões de reais por ano. Não é pouca coisa. Corresponde a 6,16% do PIB de 2025. Se colocadas em prática essas providências, serão criadas condições para o equilíbrio fiscal, cumprindo-se as metas orçamentárias e tornando possível a redução da taxa de juros Selic, atualmente em 15% ao ano, para algo perto de 12% em um ano. Isso teria impacto positivo com redução expressiva nas despesas do governo, em razão da queda dos juros sobre a dívida, e no prazo de 1 a 2 anos, essa despesa cairia cerca de 290 bilhões de reais ao ano. Esses números demonstram que é possível dar um novo rumo à nação se elegermos um candidato a presidente que pare de estimular a divisão do país, desprezando e dispensando as mentiras e narrativas, e seja totalmente comprometido com um plano de metas e empenhado em não gerar déficit primário, garantir o cumprimento de todos os programas sociais para a redução das desigualdades e injustiças sociais, mantendo todas as muletas atuais, sem aumento nem criação de novos tributos, e que faça importantes e necessários investimentos em infraestrutura para a redução do custo Brasil. Há, sem dúvida, alternativas factíveis para uma nação que precisa ser governada com maior responsabilidade fiscal, mais transparência e administração realista. Para isso será imprescindível o compromisso da grande imprensa em desmistificar mentiras, destruir narrativas e apontar as promessas inexequíveis dos candidatos à presidência da República. Também será fundamental que o país discuta com seriedade o fim do Instituto da Reeleição, talvez com a ampliação do mandato em mais um ano. O modelo atual já deu mostras de que não funciona porque o eleito, logo no primeiro dia de governo, já começa a pensar e a atuar para garantir um novo mandato. Tornou-se comum, e incrivelmente não questionado, que o candidato na campanha se manifeste contra a reeleição e mude rapidamente de opinião depois de eleito. Espanta também as consequências deste modelo. 5 presidentes eleitos pelo voto popular desde a redemocratização, e já vimos 2 impeachments e 3 prisões de presidentes. Só um não sofreu constrangimentos. Não é o que o Brasil precisa. Não é o que o país merece. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.